Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz a todos. Cá estou eu mais um dia, né? Estou aqui meditando na palavra do Senhor e o Senhor colocou uma palavra maravilhosa no meu coração e eu quero dividir com aqueles que vão poder ouvir essa palavra. Essa palavra está em Gênesis, capítulo 8. Eu comecei a ler a Bíblia desde o início e tenho tido muitas revelações dos céus, muitas inspirações, assim, falado muito comigo, né, de muitas maneiras. Tô aí com um projeto que o Espírito Santo colocou no meu coração, que logo, logo vocês vão saber, né? Por isso eu iniciei isso, o Espírito Santo colocou no meu coração. E aqui eu estava lendo Gênesis, capítulo 8, e me saltou aos olhos uma palavra muito conhecida, irmãos, mas que tem um ensino extremamente importante, que vai ser um divisor de águas na minha e na sua vida. Eu já tenho vivido esse princípio. Não é fácil colocar em prática, é difícil, exige esforço, exige mudança de mentalidade, exige muita dedicação, muito querer também, né? E sem demoras eu quero orar, né? Estou aqui mais aconchegante aqui nesse frio, né? Deitadinho aqui embaixo das cobertas, mas mesmo assim a gente não pode deixar de gravar. Não importa o lugar, não ligue com o cenário, não ligue com nada. Preste atenção só na palavra. É a palavra pura de Deus que importa. Não é o lugar, não é a minha cara, se tá boa, se não tá, não é o lugar que eu tô. Não é nada disso. É a palavra. Então eu quero orar primeiramente para agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome, Pai. Te agradeço ao Senhor por este dia de frio, esse dia, Senhor, a qual o Senhor nos aprove a dar mais um dia de fôlego de vida a cada um de nós, Pai. Aqueles que vão conseguir ouvir essa palavra, que o Senhor possa abrir os ouvidos, os olhos, a mente, para que nós venhamos pôr em prática, Senhor, essa palavra. Não só ler ou ouvir, mas pôr em prática. E eu oro para que o Senhor abençoe a cada um aonde esse vídeo, onde essa palavra vai chegar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero ler aqui alguns versículos do capítulo 8 de Gênesis, que diz assim: Noé solta um corvo e depois uma pomba. Eu quero falar sobre essa palavra, que diz assim: E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a terra, de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu, a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. E aqui, quando edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio, calor, verão, inverno, dia e noite não cessarão. Irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui para essa palavra? Noé primeiro pegou um corvo e uma pomba e soltou para ver se as... E detalhe, em todo esse tempo foram 150 dias.
Deus não falou com Noé. Deus falou só para ele entrar na arca, Deus fechou a porta da arca e Noé ficou ali com os animais e os filhos e as noras, enfim, a sua família e os animais. 150 dias. Aí Noé soltou um corvo e uma pomba. E eles foram, a pomba, de 7 em 7 dias Noé começou a fazer isso. Até que a pomba foi e não voltou mais. Ou seja, Noé entendeu que a terra estava seca, que já tinha planta, enfim, já dava para ter vida fora da arca. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui é que Noé, ele destampou a arca, ó, ele descobriu, então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, porque a pomba foi e não voltou. Ele tirou a cobertura e foi, olhou e viu a face da terra que estava enxuta. Ou seja, ele falou, nossa, ele viu que já dava para sair, mas ele não saiu. Ele ficou lá, irmãos. A pomba já não tinha voltado, a terra estava enxuta, ele poderia muito bem ter falado, agora eu vou. Ele não fez isso. Que incrível essa... Imagine, não, você imagina, 150 dias dentro de uma arca, com um monte de animal, cheiro de cocô, cheiro de tantas coisas, cheiros ruins, cheiro dos próprios animais, talvez que estivesse se acasalando, ou cheiro de fezes, de tantas coisas. E irritado, com 3 mulheres dentro da arca. 3 mulheres. Né, os filhos. Você imagina, você acha que foi fácil? Aí ele destampou a arca, olhou, viu que estava seco, mas ele falou, ele obedeceu. Irmão, aí tá a chave. Tá a chave de Deus nos abençoar. Ele quer ver a nossa obediência. Mas ele viu que estava seca a terra, ele não saiu. Ele esperou. Aí, olha aqui no versículo 15 do capítulo 8, olha só. Então, Deus ficou vendo. Deus ficou olhando ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele olhou, ele viu que tá seco. Vamos ver qual é a atitude dele. Se ele vai esperar eu falar com ele, ou se ele vai tomar a atitude da própria vontade dele. Porque, irmãos, vou falar bem a realidade. Se fosse eu, mas na hora eu queria sair fora. Pensa, pisar em terra seca, olhar o céu limpo, o sol brilhando. Entende? Imagina. Noé não fez isso. Ele esperou. Então falou Deus a Noé dizendo, agora você pode sair. Você, sua família e os animais. Irmãos, e sabe o que foi? Outra chave aqui. Outra chave. Pega a chave de Deus, porque Deus está falando com você, comigo, das chaves da obediência, os princípios para ele nos abençoar. Olha só. Depois que Noé saiu, sabe o que foi a primeira coisa que Noé foi fazer? Olha aqui o que Noé fez. Ele edificou um altar para Deus. Ele não foi olhar a terra, ele não foi olhar e agradecer. Ai, graças a Deus eu tô aqui fora. Não. Ele foi adorar a Deus. Ele foi fazer um altar ao Senhor. E ali ele sacrificou vários animais, não foi só um, não. Ele pegou o melhor que tinha lá e sacrificou ao Senhor vários animais, porque aqui fala no plural, olha aqui. A gente tem que aprender a ler Bíblia, a gente tem que aprender o português, tá? Pra gente poder ler, entender o texto e o contexto, o que a palavra está nos dizendo. Não é ler, irmão, só por ler. Tem que ler e ter a revelação do céu. O Espírito Santo revela a palavra para nós. E quantas vezes a gente não lê esse texto e passa desapercebido para essas coisas? São detalhes que fazem toda a diferença, para não dizer toda a diferença mesmo. Então, olha aqui, edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Não foi um só. Foram vários animais que Noé sacrificou aqui. E aí, Deus se agradou. Olha só, Deus se agradou porque Noé não saiu da arca sem ouvir ele. Deus se agradou porque Noé saiu da arca e foi adorar ele, foi agradecer. E aí, olha só o que o Senhor fez. E o Senhor cheirou o cheiro suave e disse no seu coração, o próprio Deus disse no seu coração. Ele fez uma aliança com Noé. Ele se agradou tanto da atitude de Noé. Ele falou, nossa, que filho maravilhoso. Me obedeceu, não se corrompeu lá atrás. Ficou na arca 150 dias sem eu falar com ele. Depois as águas baixaram, ele não saiu, ele esperou a minha voz. Ele esperou a minha ordem. E quando ele saiu, ele ainda foi me adorar.
Olha só, irmão, que incrível. Aí tá a chave. Tá a chave para Deus nos abençoar, para Deus se agradar da gente não ficar murmurando, que nem esses dias de frio. Gente, eu vejo tanta gente reclamando do frio. Põe chave na boca, vai pôr roupa. Ah, eu não tenho... Irmãos, eu vou ser bem sincero, eu não tenho roupa grossa de frio. E eu não vou comprar agora porque eu não tô em condição. Essa que é a verdade. É bem a realidade. O que eu faço? Eu ponho uma outra, ponho outra, ponho duas, ponho três, ponho quatro blusas, ponho duas meias, duas calças e vou. Vou pro culto, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas. Mas, ó, passa um zíper na boca. Não reclama. Noé saiu e não reclamou dos 150 dias que ele tinha ficado lá. Ele foi adorar. Ele foi edificar um altar. Tá frio? Põe roupa de frio. Não tem jeito. Ah, tá calor? Põe uma roupa mais leve. Ah, tá doente? Ora a Deus, espere a cura. Ah, tá difícil, tá com dificuldade? Ore a Deus, clame a Deus, se lance a Ele. Se lança, a gente tem que aprender a se lançar. A gente tem que aprender a parar de murmurar. E a adorar, a edificar altares, a fazer sacrifícios ao Senhor, vai jejuar. Ai, Senhor, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma resposta. Vai clamar, pedir, dar-se-vos-á. Eu sei que essa palavra fala do Espírito Santo e temos que pedir e clamar pelo Espírito Santo. Mas Deus também fala que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Não é errado a gente pedir, não é errado a gente clamar, não é errado. Mas primeiro a gente tem que edificar um altar. A gente tem que andar em obediência. Noé poderia ter se desesperado, ter feito da própria... Não, vamos sair todo mundo daqui, que eu não aguento mais ficar aqui. Não, ele ficou quietinho. Não, na hora que Deus falar, eu saio. E ainda além de sair, saiu para edificar um altar a Deus. Que incrível, irmãos. Vamos pegar esse princípio. Vamos viver essa palavra aqui que Noé viveu. Vamos obedecer, andar em obediência, em amor, em adoração, sem reclamar, sem murmurar. Vamos aprender a ir aos pés do Senhor, com as nossas dificuldades, com as nossas mazelas, com as nossas dores. Vamos colocar diante do Senhor e também com a nossa alegria, porque Noé se sentiu grato por ele ter sido salvo. Irmão, você imagine também o cheiro, que não deve ter ficado também, de pessoas mortas, animais mortos. Você acha que deve ter sido fácil? Eu imagino. Não é errado, não é pecado imaginar. O cheiro de animal morto, talvez de pessoas mortas, eu não sei. Você imagina, né? E Noé foi fazer o quê? Edificar um altar, agradecer. E aí Deus cheirou o cheiro suave e falou no seu coração e disse o Senhor em seu coração. Olha o que o Senhor disse: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Deus está falando assim que desde quando a gente nasce, já nasce inclinado para o pecado. É a humanidade. Deus quer assim? Não. Mas Ele nos deu um livre-arbítrio. Mas a gente já tem no nosso DNA humano, o pecado. Então Deus falou assim, já nasce assim. Né? Então ele falou assim, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, vai haver sementeira, cega, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, não vai cessar, até o Senhor Jesus voltar. Só que aqui, irmãos, tem uma escolha nesse versículo aqui, ó. Porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Aqui, quando a gente cresce e a gente começa a entender, nós temos que fazer a nossa escolha. Nós temos que fazer a nossa escolha. Eu vou batizar o meu filho caçula. O meu caçula vai descer as águas esse próximo final de semana agora, domingo. Tenho 3 filhos. Todos os 2 já passaram pelo batismo. Agora falta o meu caçula. Vai descer as águas publicamente, confessando o Senhor Jesus como seu único Salvador. Ele decidiu assim. Ele entendeu no coração dele que ele pertence a Jesus Cristo. E que ele não quer viver separado de Jesus. Então, para o mundo, isso é um rito, né? Que Jesus deixou, um mandamento, né? Jesus mesmo se batizou. O João Batista batizou Jesus no Jordão. Então, quando a gente cresce, quando a gente começa a entender as coisas, nós temos que fazer a escolha. Qual é o caminho que eu vou seguir? Longe de Deus ou junto dele? São escolhas.
Mas aqui Deus também prometeu, falou, olha, eu não vou mais fazer isso. Mas vocês têm que se escolher, vocês têm que escolher. Aqui na minha Bíblia diz assim, Deus não falara a Noé por 150 dias, e sua fé estava sendo provada. Deus ficou em silêncio, né? Deus estava provando a fé de Noé. Pois ele não tinha a mínima ideia de quando as águas baixariam, nem de quando Deus interviria naquela situação novamente. E então Deus agiu em virtude do seu amor para com Noé e sua família. Deus se agradou tanto do coração de Noé, irmãos, que ele falou, olha, eu não vou mais fazer isso. Ele se agradou do sacrifício, se agradou de tudo. O dever de buscar o Senhor e continuar em tudo obediente à sua palavra e ao seu espírito é nosso. Nós é quem temos que obedecer. Nós temos o dever de andar em obediência e continuar a buscar o Senhor. É nós. Aqui diz assim, ó, o Senhor expõe aqui a verdade a respeito da corrupção e depravação da natureza humana. A decadência ao mal é congênita em cada um, isto é, vem com o nascimento e manifesta-se bem cedo desde a infância, que é aquele versículo que eu falei, né? Que a imaginação do homem, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. É desde quando nasce, mas aí nós temos que fazer a escolha. Irmãos, eu quero deixar essa palavra maravilhosa para vocês, a qual eu estou aqui na minha intimidade, buscando a presença do meu Pai, a qual eu amo. E o Espírito Santo me revelou essa palavra e falou, fale de vida. É assim, o Espírito Santo traz, a gente já passa, né? Tem que ser assim, rápido. Eu sei que eu não estou movimentando muito o canal, né? Mas eu vou, conforme o Espírito Santo for revelando a sua palavra a mim, eu vou gravando aqui. Aqueles que tiverem condições de assistir, assistam, deixem o like. Se houver algum amigo que precisa ouvir, divide, compartilha essa palavra, se inscreva no canal, enfim. Não estou aqui para propagar a minha vida, para nada disso. Estou aqui para dividir palavras reveladas do céu com aquele que quer conseguir, aquele que quer ouvir e quer ficar mais perto de Deus. E vamos pegar esse princípio de Noé. Depois vocês leiam o capítulo 8 de Gênesis. Estudem a palavra. Se deleite na palavra. Demore para ler ali. Fica ali imaginando, orando e pedindo a revelação de Deus. E viva esse princípio de Noé. Obediência. Adoração. Noé foi obediente, foi paciente. Noé adorou a Deus, edificou um altar. E Deus se agradou e abençoou. Depois aqui no capítulo 9, tá falando aqui o pacto que Deus fez com Noé. Depois você lê. Aquele que agrada, aquele que obedece, Deus faz pacto. Deus tem bênçãos. Irmãos, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Tem pessoas que acham que vai receber bênçãos de qualquer maneira. Não vai. Infelizmente eu tenho isso para Deus. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Eu tenho aprendido a duras penas que se eu não adorar, que se eu não obedecer, que se eu não sacrificar, não edificar altar de sacrifício a Deus, eu não vou receber as bênçãos de Deus. Não é justo. Não é justo. Deus é um Deus justo. E todos vão ser beneficiados quando a gente tem essas atitudes de obediência, de adoração. Muitas pessoas são abençoadas, principalmente dentro da nossa casa. Tá bom, irmãos? Então eu deixo essa palavra, capítulo 8 de Gênesis. Leiam lá, que Noé obedeceu, esperou, teve paciência, adorou a Deus. Que seja eu e você a viver esses princípios. São princípios para Deus nos abençoar e se agradar. Deus se agradou de Noé. Que ele se agrade de mim, de você. E depois fez um pacto no capítulo 9 com ele. Eu quero que Deus faça pactos comigo, irmãos. Eu quero que o meu Pai faça pactos comigo. Eu quero colocar um sorriso sim nos lábios de Deus, de Jesus e do meu amado Espírito Santo, que está sempre conosco todos os dias. Eu quero viver assim. Eu deixo essa palavra e eu quero orar para pedir isso para mim e para você, para Deus nos dar esse coração. Pai, eu te agradeço por essa palavra revelada, Senhor. Que eu e os meus irmãos venhamos viver esses princípios de Noé, obediência, adoração. Ah, Senhor, para que o Senhor possa se agradar de nós. Abençoe as nossas casas, nossas famílias. Pai, que todo o laço do diabo venha a ser cancelado nas nossas vidas, que todo desânimo, que toda frustração, que toda distração caia por terra em nome de Jesus. Ajude a mim e os meus irmãos a andarem, Senhor, nesses princípios, Senhor, que agradem o teu coração, de maneira que o Senhor vai se alegrar e nos abençoar, Senhor.
É o que eu te peço neste dia. Abençoe em cada lugar, Senhor, que esse vídeo chegar, que essa palavra chegar, que o Senhor possa abençoar e que o Senhor possa abrir os ouvidos dos meus irmãos, tirar o tapão dos ouvidos, tirar a venda dos olhos, Senhor, para que eles possam enxergar e ouvir aquilo que o Senhor tem falado com a tua igreja, para que nós venhamos andar em obediência, para que nós venhamos andar com paciência e em adoração ao Senhor, Pai. Essa é a minha palavra. Abençoe todas as famílias, Pai, que vão conseguir ouvir, Senhor, essa palavra. Todas as pessoas, Pai, que vão conseguir ouvir essa palavra que o Senhor me deu, Senhor, neste dia. Eu te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, graça e paz. Fique com essa palavra. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo, se for bênção na sua vida. Amém? Glória a Deus.